Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Posicione-se para a Vitória. Quero ler com os irmãos Efésios, capítulo 2, os versículos 6 e 7. Está escrito assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Amados, quando nós estudamos a carta aos Efésios, eu encorajo os irmãos, aqueles que ainda não fizeram uma leitura bem minuciosa da carta aos Efésios, eu encorajo você a fazer. Amados, essas escrituras nos revelam verdades extraordinárias e fundamentais a respeito da nossa vida em Cristo Jesus. Muitas vezes nós consideramos essas verdades de uma forma muito teórica ou como se fosse algo muito longe, que nós precisássemos atingir com a nossa própria capacidade e força. Não, amados, já foi conquistado por Cristo Jesus. E aqui nesse capítulo 2 de Efésios, nós encontramos as verdades de Deus a respeito da nossa nova vida em Cristo Jesus. Todo aquele que crê em Cristo Jesus nasceu de novo, foi regenerado, tem uma nova vida, recebeu o perdão de todos os seus pecados, e a palavra nos garante que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando nós ouvimos isso, lemos essa verdade, muitas vezes nós pensamos, mas eu tô aqui, eu tô me vendo aqui nesse mundo, meu corpo tá aqui, meus sentimentos, a minha vida tá tudo aqui, como que eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais? Amados, a vida com Deus é uma vida pela fé, e uma fé nas verdades de Deus para nós. E nós precisamos aprender a viver essa vida que Deus conquistou para nós, que só pode ser vivida por meio da fé. Não tem outra forma, não tem outro método. E muitas vezes, por nós vivermos por vista, por aquilo que vemos, ou então por aquilo que sentimos, quando vivemos pelos sentidos, nós deixamos de desfrutar de toda a vida plena que Cristo Jesus conquistou para nós. Então hoje eu quero encorajar você a se posicionar para a vitória, porque a vitória já é sua. Em Cristo Jesus, não é a vitória sua porque você conquistou, porque você é poderoso, não, é em Cristo Jesus. A centralidade da nossa fé é Cristo. A centralidade do Evangelho é Cristo Jesus. É a obra consumada dele. É o que ele fez que nos dá vida. É o que ele fez que nos dá vitória. É por causa de Cristo e por meio de Cristo que nós somos mais do que vencedores. Amados, nós temos visto quantos e quantos cristãos vivendo tão amargurados, tristes, frustrados, deprimidos, decepcionados, porque têm vivido por vista. Estão vivendo por aquilo que eles veem com os olhos naturais, estão vivendo por aquilo que eles sentem. É terrível nós tentarmos viver o evangelho por sentimento, pelos sentidos. Não tem como, amados. Quando vivemos assim, nós perdemos toda a plenitude de Cristo, porque toda a plenitude é acessada pela fé. Fé na suficiência de Cristo Jesus, fé naquilo que Cristo Jesus realizou para nós. E aqui em Efésios nós encontramos essa verdade e eu quero esmiuçar um pouquinho com os irmãos. Nós vamos ler um outro texto aqui de Efésios mesmo, no capítulo 1, para nós entendermos que nós já temos a vitória. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu não sei qual é o desafio, qual a dificuldade que você está enfrentando nesse momento, mas em Cristo você já é mais do que vencedor. Em Cristo os inimigos já foram vencidos.
E muitas vezes, por nós não entendermos essa verdade e não termos consciência dessa verdade, nós começamos a viver como se nós ainda tivéssemos que derrotar muitas coisas. Nós estamos vivendo, amados, a partir, muitas e muitas vezes, de uma posição errada. Não a posição que Deus nos colocou, mas a posição que nós estamos nos colocando. Por isso que eu dei o título, né, o nome para esse devocional, Posicione-se para a Vitória. Se nós nos posicionarmos corretamente, como Deus já nos posicionou, ou seja, nós só precisamos concordar com Deus, só precisamos crer naquilo que Deus estabeleceu para nós, nós vamos viver as vitórias que Cristo Jesus já conquistou para nós. Veja nesse texto que nós lemos que Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse é o nosso local de origem. A nossa vida começa aqui, assentados com Cristo. Veja que já é uma posição de descanso, assentados. Não é em pé, não é trabalhando, não é andando, mas é assentados. Por quê? Porque quem está sentado está descansando. Essa é a nossa posição, o nosso eu original, o nosso eu verdadeiro, aquele que nasceu de novo, está assentado com Cristo nas regiões celestiais. E como está Cristo? Olha, isso eu quero ler aqui com os irmãos. Em Efésios capítulo 1 mesmo, faz parte da oração do apóstolo Paulo pela igreja de Éfeso, e aí ele vai explicar como Cristo está à direita de Deus, qual é a posição de Cristo. Vale lembrar aqui o que nós já lemos, Deus já nos colocou assentados em Cristo Jesus. Veja o que está escrito ali, eu quero ler dos versículos 18 até o 23 do capítulo 1 de Efésios. Você pode comparar aí na sua Bíblia, depois você lê com calma, mas olha que interessante isso, amados. Então, é uma parte da oração, o apóstolo Paulo escreve assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo. O poder, veja aqui, amados, a incomparável grandeza do seu poder que ele tem conosco os que cremos. Então, esse poder que é para nós, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade. Olha o que a Bíblia diz, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amados, olha que incrível isso daqui. Nós acabamos de ler que Jesus está assentado à direita de Deus nas regiões celestiais, muito acima, muito, não é só acima, é muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar. Tem outra versão que diz de todo nome que se possa nomear, ou seja, qualquer diagnóstico, qualquer nome que se possa dar para o problema que você está enfrentando, Jesus está acima, muito acima de todo esse problema. Muito acima. Qual é o nome do problema que você está enfrentando? A Bíblia nos garante que Jesus está muito acima. Muito. Não é só um pouquinho, é muito.
E aí lembra do texto que nós lemos de Efésios, que nós iniciamos o devocional aqui com Efésios 2, 6, 7? Deus nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, a posição de Cristo é a mesma que nós estamos. Por quê? Porque Deus nos colocou em Cristo. E Cristo está acima, muito acima de todo governo, de todo domínio, de toda autoridade, de todo nome que se possa mencionar. Jesus Cristo está acima de tudo isso e nós estamos assentados com Ele nessa posição. Amados, é a partir daí que flui a nossa vida. É a partir dessa posição, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. Ou seja, Jesus já é aquele que está acima de tudo e de todos. E Ele mesmo nos colocou assentados com Ele. Deus nos colocou assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Nós estamos em Cristo. Amados, isso é glorioso demais. Isso é maravilhoso demais. Essa é a verdade de Deus para mim e para você. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Eu não sei qual é o desafio que você está enfrentando. Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade, talvez você esteja enfrentando um momento de dificuldade na sua vida financeira, talvez você esteja enfrentando problemas nos seus relacionamentos. Eu não sei o que é, mas uma coisa a palavra nos garante, que nós estamos com Cristo e Cristo está acima de tudo isso. De tudo isso. Amados, o problema é que na maioria das vezes nós vivemos por vista. Nós vivemos por aquilo que os nossos olhos naturais enxergam e não pela fé na verdade da palavra, não pela fé na obra consumada e concluída de Cristo Jesus. Eu e você já fomos perdoados, já fomos redimidos. A palavra nos garante que nós já fomos ressuscitados com Cristo e Deus nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais. Essa é a nossa posição de origem. A nossa vida precisa fluir a partir desse lugar de autoridade, desse lugar de poder, desse lugar de descanso. Olha o que a Bíblia diz: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Deus colocou tudo debaixo dos pés de Jesus e nos colocou assentados com Ele. Nós não estamos debaixo dos pés de Jesus, nós estamos assentados com Ele. Ele é o nosso cabeça, mas nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Tudo está debaixo dos pés de Jesus e, consequentemente, está debaixo dos nossos pés. Ah, amados, nós precisamos aprender a viver essa verdade, essa realidade, precisamos crer. Você enfrenta qualquer tipo de luta que você enfrente, você tem o poder em Cristo Jesus para vencer. É uma prática pecaminosa, você já está assentado com Cristo nas regiões celestiais. É um desafio nos seus relacionamentos, você já está assentado com Cristo nas regiões celestiais. É um problema financeiro, você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Amados, isso não é algo para parecer bonito. Algo não é só para nós dizendo, ah, que lindo esse versículo. Essa é a verdade de Deus para mim e para você. Quando nós temos consciência disso, amados, nós começamos a ver a nossa vida com outros olhos. Ei, eu já estou assentada com Cristo nas regiões celestiais. Todo problema, todo ataque, tudo que vem contra a minha vida já está debaixo dos meus pés. Em Cristo, por causa de Cristo, não é pelo mérito meu, mas por causa de Cristo e em Cristo, eu já sou mais do que vencedora. Eu já tenho a vitória. Eu não terei um dia, eu já tenho. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Amados, que eu e você, nós possamos aprender a viver pela fé. Não vivemos por vista, mas vivemos pela fé. Fixamos os nossos olhos em Cristo Jesus e estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. É a partir dessa posição que nós devemos tomar as nossas decisões. Não tome nenhuma decisão por vista ou por sentimento. Tome decisões sabendo
Onde você está? Qual é a sua posição? Você está sentado juntamente com Cristo, à destra de Deus. Ah, amados, que eu e você nós possamos receber essa verdade pela fé. Receber plenamente essa verdade no mais profundo do nosso ser. Sabe, nós precisamos alimentar a consciência dessa verdade. Nós estamos em Cristo, com Cristo. Tudo está debaixo dos nossos pés por causa da obra de Cristo. Não é pelas nossas obras, amados, é pela obra de Cristo. Eu quero ler esse versículo de novo. Esse poder, qual poder? Aquele poder, a incomparável grandeza do poder de Deus para conosco, os que cremos. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar. Sabe o problema que você está enfrentando? Ele tem um nome. Ele está debaixo dos pés de Jesus. E você está assentado ou assentada nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Esse problema está debaixo dos seus pés. Ah, amados, que eu e você, nós possamos crer nessa verdade, para que nós possamos viver a vitória que Cristo tem para nós. Sabe, a vida aqui nessa terra, enquanto estamos aqui, nós precisamos aprender a parar de viver por aquilo que vemos e por aquilo que sentimos. Sabe por que muitas vezes nós experimentamos derrotas? Somos mais que vencedores, mas experimentamos derrotas porque saímos da posição que Deus já nos colocou. Deus já nos colocou assentados com Cristo nas regiões celestiais. Essa é a nossa posição de origem, essa é a nossa posição para vivermos a nossa vida cristã. Mas nós saímos dessa posição e nos posicionamos aqui na terra na arena dos sentimentos, na arena daquilo que os nossos olhos naturais enxergam, e é nessa arena, nesse lugar, nesse local que o diabo tem acesso, que ele consegue nos atingir. Sabe por que muitas vezes nós nos decepcionamos, frustramos, parece que as coisas não fluem na nossa vida? Porque nós deixamos de viver a consciência de Cristo Jesus, a consciência da posição assentados com Cristo nas regiões celestiais, e ficamos alimentando a consciência como se nós fôssemos desse mundo, pertencêssemos a esse mundo, vivemos por vista, vivemos por sentimentos, e aí só experimentamos frustração, decepção, derrota. Essa não é a vida que o Senhor conquistou para nós. Por que Jesus, no meio de uma tempestade, por que Jesus conseguiu dormir, descansar no meio daquela tempestade? Porque ele sabia muito bem a posição dele. Amados, quando nós sabemos a nossa posição, assentados com Cristo nas regiões celestiais, pode vir o vento que for, a tempestade que for, o problema que for, nós descansamos. Descansamos. Por quê? Porque sabemos a nossa posição. Sabe, amados, a vitória não é simplesmente isenção de problemas. Não, amados. A vitória, a vida vitoriosa em Cristo é o mesmo modelo de vida que Cristo levou. É o mesmo modelo de vida que o apóstolo Paulo levou. Sofrendo muitas vezes, enfrentando grandes desafios, mas descansado. Por quê? Porque sabia em que posição estava. Sabia que estava com Cristo e em Cristo. Ah, amados, que eu e você nós possamos entender isso e aumentar a nossa consciência dessa verdade. Não importa o problema que você está enfrentando nesse momento, você está sentado com Cristo e é a partir dessa posição que você vai experimentar e desfrutar de vitória. Ainda que o problema, os teus olhos naturais continuem enxergando esse problema, o seu interior, o seu coração, a sua mente estará o quê? Em paz. Ainda que exteriormente tenha uma turbulência, uma tempestade, um vendaval, interiormente você está em paz. Por quê?
porque você sabe onde você está, você sabe qual é a sua posição, você sabe quem é o seu Deus. Ah, amados, que eu e você nós possamos aumentar a consciência dessa verdade. Sabe, nós muitas vezes olhamos demais para esse mundo aqui, olhamos demais para as coisas naturais e o que governa todas as coisas para que se manifeste de uma forma natural é muito maior. Sabe, amados, a nossa vida com Deus, ela é muito maior do que os nossos olhos naturais podem enxergar. A nossa vida com Deus, ela é gloriosa. Nós só precisamos aprender a viver essa vida. E essa vida só pode ser vivida pela fé. Não é por vista, não é por sentimentos, mas é pela fé, na suficiência de Cristo Jesus. Sabe, eu quero encorajar você hoje a dar o nome ao seu problema. Nomeie o seu problema, diga qual é o seu problema e declare: você está debaixo dos meus pés, porque eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Amados, isso não é sobre nós, é sobre Cristo. Não é sobre o nosso poder e a nossa capacidade, é sobre o que Cristo fez. Nós glorificamos a Deus quando assumimos a nossa posição em Cristo Jesus. Nós glorificamos a Deus quando assumimos que somos filhos de Deus, amados pelo Senhor, quando assumimos eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Nada pode governar a minha vida, pecado algum pode ter domínio sobre mim, problema nenhum pode ter domínio sobre mim. Eu estou com Cristo acima de todas essas coisas. Amados, quando o problema vem, quando o desafio vem, quando a tentação vem, quando a gente tem essa consciência de que a gente está em Cristo, com Cristo, assentados com Cristo, nós conseguimos vencer, nós conseguimos passar pelas turbulências da vida, pelas tribulações da vida, pelos vendavais da vida, nós conseguimos passar descansados, na confiança do nosso Deus, na confiança, Cristo Jesus está comigo, eu estou com Ele, assentado nas regiões celestiais, eu não preciso ter medo, eu não preciso me desesperar, eu não preciso me preocupar. Ah, amados, que eu e você, nós possamos aprender a viver assim, que eu e você, nós paremos de viver por vista, passemos a viver pela fé. Fé na suficiência de Cristo Jesus. Isso não significa que os problemas vão desaparecer simplesmente, não. Eles continuam aí, nós olhamos naturalmente, os desafios estão aí, as provações estão aí, mas quando nós temos a consciência de quem somos em Cristo e onde estamos em Cristo, não é simplesmente quem nós somos ou onde estamos por nós mesmos, não, é em Cristo, por causa de Cristo, a nossa confiança nele, a nossa confiança em Cristo nos faz avançar vitoriosos. É Cristo Jesus é suficiente para nós, é na força e no poder de Cristo, não é na nossa capacidade, não é no nosso poder, é no poder de Cristo. Agora nós precisamos crer que Deus mesmo já nos ressuscitou com Cristo, como nós lemos aqui. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O Senhor é bom e Ele nos colocou assentados com Cristo Jesus para que fique bem claro a bondade dele, a graça dele para conosco. Nós glorificamos a Deus quando vivemos a partir dessa posição, assentados com Cristo Jesus. Tenha consciência dessa verdade, alimente a sua consciência dessa verdade. Quando os problemas vierem, quando as situações contrárias vierem, quando a tentação vier, lembre-se: ei, eu estou em Cristo Jesus. Eu já estou assentado com Cristo nas regiões celestiais e em Cristo eu venço qualquer problema, em Cristo eu venço qualquer desafio, em Cristo eu avanço. Por quê? Porque Cristo está acima de todo domínio, muito acima, a Bíblia diz, muito acima de todo domínio, de toda potestade, de todo governo, de todo mal. Cristo está acima de tudo isso e nós estamos assentados com Ele, acima de todas essas coisas. Ah, amados, que eu e você nós possamos viver essa verdade para a glória de Deus.
Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela tua verdade. Pai, a minha oração é a mesma oração que o apóstolo Paulo fez pela igreja de Éfeso. Pai, eu oro para que o Senhor mesmo dê um espírito de sabedoria e de revelação aos meus irmãos, que o Senhor mesmo ilumine os olhos dos seus corações para que eles possam conhecer plenamente a riqueza da sua graça, o poder do Senhor agindo neles. Ah, Pai, que eles tenham consciência daquilo que Cristo Jesus fez. Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos, nós possamos aumentar a consciência da obra consumada de Cristo Jesus. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós podemos vencer todo tipo de desafio, provação, tribulação, problema, tentação. Nós vencemos por estarmos em Cristo. Cristo é a nossa força, Cristo é o poder do Senhor. Cristo é aquele que nos enche de poder e capacidade para avançarmos e vencermos todas as coisas. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso e possamos alimentar a consciência da suficiência de Cristo Jesus. Cristo é suficiente para nós. O Senhor já fez uma obra e uma obra completa. Nós só precisamos crer nisso. Pai, nos ajuda porque até mesmo para crer nisso nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti. Então nos ajuda, Espírito Santo. Nós queremos viver a partir dessa posição, uma posição de descanso, que mesmo que as coisas ao nosso redor estejam completamente em tribulação, assim como aquela tempestade em que Jesus estava ali, os discípulos estavam aflitos, porque eles ainda não tinham entendido, eles ainda não tinham compreendido a vida no Espírito, a vida em Cristo Jesus, mas Jesus estava ali recostado, dormindo. Por quê? Porque as tribulações exteriores não tinham a capacidade de afetar Cristo Jesus. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos possamos entender isso e viver isso. Nós já estamos assentados com o Senhor nas regiões celestiais. Nada, nenhum vento contrário, nenhuma tribulação, nenhuma provação pode nos impedir de viver nessa posição, de viver esse descanso, essa paz, essa alegria. Nada pode nos impedir. Ainda que o nosso exterior esteja um caos, nós podemos viver em paz, em alegria, em satisfação. Por quê? Porque nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso, creiamos nisso e vivamos isso em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.